Olá, boa tarde. Nós estamos mais uma vez de volta para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, né? Nós estamos chegando próximo ao dia de comemorar-se o dia da Bíblia. E por isso a nossa aula de hoje é falando um pouco sobre esse livro, né? Esse livro diferenciado, como nós conhecemos. É um livro que nos orienta, é uma bússola, né, que nos orienta, que nos conduz. E nessa tarde nós vamos falar um pouquinho sobre esse maravilhoso livro, que na verdade esse livro é a palavra de Deus, né? É Deus realmente falando conosco, nos orientando, nos ensinando naquilo que nós precisamos realmente aprender sobre ele. Então hoje nosso assunto é falando sobre ela. Bíblia, livro inspirado por Deus. Nós sabemos que a Bíblia ela é dividida, né, em dois momentos, que se chama Novo e Velho Testamento. Cada um desses livros traz ensinamentos diferentes, o qual nós vamos, né, conhecer um pouquinho no decorrer da aula. Então, a Bíblia ela foi escrita por diversas pessoas ao longo do tempo. Por exemplo, o Velho Testamento. No Velho Testamento, o Pentateuco, né, que começa em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros foram escritos por Moisés. Já no Velho Testamento, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses foram escritos pelos próprios apóstolos, certo? Então, há uma semelhança na Bíblia, que são as profecias. São elas no Velho Testamento. Então, vários profetas, como Jeremias, Isaías, eles profetizaram sobre a vinda de Jesus. Já no Novo Testamento, o livro de Apocalipse, ele traz as profecias futuras, né? E também nós já podemos observar que essas profecias, elas já estão acontecendo e irão acontecer. Nós já vimos boa parte dessa profecia, né, contida lá em Apocalipse, já acontecendo nos nossos dias. E com certeza, muitas delas ainda irão acontecer. Então, a Bíblia ela foi inspirada por Deus, né? Ela foi escrita por homens, claro, mas ela foi inspirada por Deus. Nenhum ser humano teria sua capacidade de escrever a Bíblia da forma como ela foi escrita, com revelações, com profecias futuras. Até porque nenhum de nós seres humanos sabemos realmente o que vai acontecer no nosso futuro. Então, realmente ela foi escrita por homens, né? Mas foram homens inspirados por Deus, certo? Então, o início do nosso texto diz o seguinte: você já sabe que Deus é o autor da Bíblia, mas como ele a escreveu? Ele não a escreveu pessoalmente. A autoria divina da Bíblia se deu pela inspiração. Claro, né? Quando nós falamos que a Bíblia foi escrita, realmente não foi escrita pessoalmente por Deus. Ela foi escrita e inspirada por ele, ou seja, ele usou pessoas, né, dando essa capacidade de a escrevê-la. Você sabe o que isso significa? Então, a Bíblia é o resultado da revelação de Deus ao povo, que se iniciou com Abraão e sua mulher Sara. Esse povo surgiu e se desenvolveu comunicando-se com Deus, fazendo alianças com Ele, cumprindo, mas também desrespeitando seus mandamentos.
era um povo fortemente marcado por sua influência. Como ela já existia, né? Tempo de Moisés. Moisés realmente foi quem escreveu os primeiros. E nós observamos que de lá para cá ela vem sendo, né? Utilizada, sendo passada, na verdade, geração para geração. E não é diferente, como a gente pode observar que fala no primeiro parágrafo. Desde Abraão e Sara, né? O povo já se comunicava com Deus através realmente da palavra, da Bíblia, fazendo aliança com ele. Uma das primeiras foi quando os 10 mandamentos foram escritos por Moisés em pedras. Ali nós sabemos que realmente foi Deus, né, que deu inspiração para Moisés, e ele escreve, começando pelos 10 mandamentos. E como a gente observa a história, desde o início, tem esses acontecimentos que alguns obedecem, outros desrespeitam, né, desobedecem, e nós vamos seguindo, né, dessa forma até os dias de hoje. Nós observamos que na história, né, na condução do povo, quando ele sai do Egito para a Terra Prometida, muitos deles desobedecem realmente essa palavra. E acontece que eles realmente não chegaram ao seu destino, que era a Terra Prometida. E foi assim que se formou uma cultura, ou seja, uma tradição religiosa transmitida oralmente, de geração para geração. Depois, essa rica experiência passou a ser escrita por pessoas sobre inspiração de Deus. No primeiro instante, ela não era escrita nem em papel como nós conhecemos hoje. Ela era ensinada, ela era repassada oralmente, de geração para geração. E daí começou, né, essa experiência a ser escrita realmente sobre inspiração de Deus por algumas pessoas. Como já falei no início, ela foi dividida em 2 livros, né, em 2 momentos, que se chama Novo e Velho Testamento. O Novo Testamento realmente foi escrito por Moisés. E lá o Velho Testamento foi escrito por Mateus, Marcos, Lucas, João e demais apóstolos, né? O Velho Testamento já foi escrito pelos apóstolos. Então, a criação da Bíblia se deu basicamente da seguinte forma. Pessoas que estavam comprometidas com a comunidade foram escolhidas por Deus para redigir os textos, que mais tarde vieram a formar a Bíblia. Cada autor bíblico utilizou uma maneira própria de escrever com base na cultura e na experiência religiosa do seu tempo. Daí, entende por que os livros bíblicos são tão diferentes entre si, apesar de todos terem sido escritos sob a orientação de Deus. Então, o que a gente observa, né? Que ela é diferente, acontecimentos diferentes marcados na Bíblia, né? Eles realmente estão dessa forma porque eles não aconteceram todos em uma mesma época, né? Em um mesmo instante. O próprio texto já nos mostra que eles foram feitos em tempos diferentes, ou seja, de acordo com o que ia acontecendo, ela ia sendo escrita, né? Com base na cultura, na experiência, principalmente, claro, na experiência religiosa. Então, os livros bíblicos foram se diferenciando entre si, apesar de que todos, né, foram escritos sob a orientação de Deus, claro, por uma única pessoa, que no caso era Deus, eles foram escritos diferente por essa necessidade, que cada um for escrito ao seu tempo, de acordo com o que ia acontecendo. Então, Deus ia dando a inspiração aos homens, de acordo com o que eles iam vivendo, e eles iam escrevendo realmente esses livros. Não se deve procurar descrições científicas na Bíblia, pois na época em que os livros foram escritos, não havia ciência, pelo menos não como entendemos hoje. Ou seja, é um livro que nós não vamos encontrar realmente respostas científicas, né? Por esse motivo.
elas não foram escritas, ou seja, não havia realmente o tempo da ciência, como o próprio texto fala. Ela foi escrita sobre orientação divina e não baseada em fatos científicos, comprovado pela ciência. Os autores bíblicos não foram meros escribas de Deus, colaboraram efetivamente com ele por meio de sua experiência, sua cultura, seu estilo e sua vontade de prestar um serviço a Deus e à comunidade. Por isso podemos dizer que a Bíblia é divinamente inspirada e plenamente humana. O mundo, ou seja, a Bíblia surgiu pois da iniciativa de Deus de se comunicar com seus filhos e da vontade do esforço do povo em registrar por escrita sua palavra. Ela é o produto do amor de Deus e do amor humano. Ou seja, houve-se uma necessidade, né? Tinha uma necessidade do homem estar sempre comunicando-se com Deus, sendo orientado de alguma forma. Então, a Bíblia ficou realmente para isso, para que nós venhamos, né, sempre ter essa comunicação, sempre lembrar das promessas, sempre lembrar dos ensinamentos. Então, esse amor de Deus para com o ser humano não pode ser esquecido e principalmente a fonte que ele nos deixa para que nós possamos lembrar todos os dias, né, de que ele nos ama, de que ele está sempre conosco. É lendo a sua palavra, é buscando fortalecer realmente nas suas promessas. Então ela serve de orientação para todos nós, né? Ela nos fortalece, nos dá esperança, nos conforta. Então nessa palavra nós encontramos refúgio verdadeiramente. Nós encontramos paz, né? Na medida em que nós procuramos a ler e colocar em prática o que nós lemos. Ela nos orienta, nos conduz. Então a Bíblia, ela é uma fonte, né? Ela é uma bússola que nos leva, que nos orienta, que nos ensina caminhos. E foi deixada realmente por Deus, inspirada por Ele, para que nós possamos ter hoje essa orientação, né? Que nos leva realmente a lugares incríveis, como conhecer realmente os acontecimentos, né, na época em que Jesus esteve por aqui, e nos leva a conhecer realmente, verdadeiramente esse Deus, ao qual tanto nos criou, nos amou, e que tem esse grande amor para cada um de nós. Então, é por ela que nós devemos nos basear, é pela Bíblia que nós devemos seguir esses ensinamentos deixados pelo nosso Deus. Ok? Cada um tem a sua forma, né, de acreditar. Nós sabemos que a Bíblia é escrita em várias línguas. Há uma diferença, né, entre a Bíblia católica e a protestante. A Bíblia protestante com 65 livros, a católica com 76, se eu não me engano. Mas que o resumo em todas essas palavras, né, em relação à Bíblia em si, é que realmente ela é a palavra de Deus falando para conosco. Ela é a orientação de Deus para todos nós seres humanos. E é por essa maneira que ela existe realmente em várias línguas, né, de várias formas, para que todo mundo possa ter acesso, para que todo mundo possa conhecer o grande amor que é e o grande ensinamento que é essa palavra. Ok, meus queridos? Então, agora em setembro, como a gente comemora o Dia da Bíblia, a nossa aula de hoje foi falando realmente sobre esse livro importante na vida de todos nós seres humanos. Então, até a nossa próxima aula.